Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A vida é um dom do Senhor. A vida, pensando em tudo aquilo que compõe. De tal modo que Deus não apenas nos criou, Deus conduz, Deus governa, Deus sustenta, Ele é o provedor de tudo. E uma vez que nós compreendamos, principalmente se pudermos aprender desde a infância, teremos o prazer de poder viver todas as delícias da vida como dádivas de Deus. E então, confiando e esperando no Senhor, vivenciar as alegrias que o Senhor mesmo criou para a sua glória, para o nosso bem-estar. E dentre essas bênçãos, a palavra nos fala dos filhos. Hoje eles são muito indesejados, como se fossem apenas despesas ou responsabilidades. É claro que filho trará alguma despesa e exigirá de nós uma responsabilidade grande. Todavia, eles fazem parte da bênção da vida e são alegria para aqueles que os têm. O Salmo 127, agora versículos 3 a 5, nos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filhos são herança do Senhor, dádivas graciosas, bênção. Eles tanto alegram o nosso coração, como eles são instrumentos para o trabalhar da nossa própria vida. Porque por meio deles, nós também teremos que exercitar o nosso caráter. E Deus estará trabalhando quem somos para que nós possamos, inclusive, imitá-lo. Afinal, o pai modelo, o pai por excelência, é o próprio Deus. E nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos para saber ser pais também. Então, quando nós somos pais, como Deus é pai, nós estamos imitando o próprio Deus. E logo, nós estamos glorificando aquele que é o nosso pai. Você já observou como os filhos, portanto, são instrumentos, bênção, nas mãos do Senhor para trabalhar a sua vida? Por meio deles que nós vamos desenvolver um amor abnegado, porque eles precisam de nós. Nós precisaremos abrir mão tantas vezes de nossas vontades, precisaremos abrir mão de momentos de descanso até, momentos de lazer, momentos outros que nós gostaríamos de dedicar exclusivamente a nós e então dedicaremos a eles, porque precisam de nós. Veja como o filho, ele é um instrumento para nós desenvolvermos virtudes. Nós precisaremos saber abrir mão de nossas vontades, deixar o egoísmo de lado para amar-los, para cuidar deles, para abençoá-los. A alegria de dar maior do que a de receber, como o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus ensinou, como está escrito em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Portanto, este amor abnegado vai sendo desenvolvido à medida que nós vamos colocando em prática a necessidade de estar realmente abrindo mão de nós por amor a eles. Mas além disso, é claro que outras virtudes vão entrar em jogo e nós poderemos ver o trabalhar de Deus em nossas vidas. Portanto, não apenas somos instrumentos para abençoá-los, mas eles mesmos são instrumentos para nos abençoar, já que eles terminarão nos exigindo atitudes virtuosas, como a paciência. Eu tenho certeza que você, que é pai ou mãe, já perdeu ou precisou muitas vezes de paciência. Paciência para entendê-los, paciência para que suporte as falhas, as limitações, até as rebeldias. Paciência para esperar que ele consiga compreender aquilo que você está ensinando. Paciência para que suporte o tempo necessário para que ele consiga botar em prática aquilo que está aprendendo.
será exigido de você muita paciência. E assim como o amor abnegado que vai sendo construído em você por meio desta relação, à medida que você realmente persevera em ser um bom pai, uma boa mãe, também a paciência vai sendo desenvolvida. Se você abrir mão, caso você simplesmente diga, não, deixa para lá, não aguento mais, não quero, e começar a voltar os olhos para si mesmo, obviamente você estará deixando de cultivar virtudes que estarão sendo ali desenvolvidas por meio da relação. Então olhe para o filho como uma bênção de Deus, uma bênção para a sua vida, porque eles serão instrumentos para você ser trabalhado pelo Senhor. O problema é que normalmente os pais, eles pensam que eles são instrumentos para abençoar os filhos e nada mais. Só que nesse pensar, nós mostramos que nos esquecemos que a vida é um dom do Senhor. A vida é dele, pertence a ele, tudo é para ele e ele continua conduzindo. A vida não foi simplesmente dada e largada às nossas mãos para nós fazermos a nossa vontade. A vida continua sendo uma bênção, uma dádiva e estando nas mãos do Senhor. Por isso pedimos até o pão de cada dia, como Jesus ensinou, dá-nos hoje. Dessa forma, devemos entender que o Senhor, ao longo de nossa vida, de nossa jornada, Ele vai intervindo e não só momentaneamente, esporadicamente ou periodicamente vai interferindo no nosso viver, como até no dia a dia vai operando. Se nós entendermos como Deus opera constantemente no nosso viver como um Deus presente, como um bom pastor que Ele é, que cuida das suas ovelhas o tempo inteiro, Ele não as deixa, Ele não larga suas ovelhas, Ele está sempre com elas para direcioná-las, protegê-las, alimentá-las. Assim, se você entende que Deus está presente na vida de seu povo de tal forma que todos os minutos e momentos de sua vida, quer pelos pastos verdejantes, quer pelo vale da sombra da morte, estão realmente marcados pela presença dele, se você entende isso, então entenderá que os filhos também são dados como instrumentos de Deus para abençoar-nos, para trabalhar-nos, ou seja, é Deus operando em nós por meio dessa relação tão bonita que é a relação pais-filhos. Assim, você encontrará ânimo para seguir em frente, ânimo para não desistir, ânimo para pedir a Deus o que você precisa para exercer bem a paternidade. Ó Deus, dá-me as virtudes. Diz a palavra do Senhor na carta de Tiago, que todas as vezes que nós precisarmos de sabedoria, devemos pedir a Deus, Senhor, dá-me sabedoria. Então peça sabedoria para ensinar, sabedoria para administrar a sua educação, a educação dos filhos, sabedoria para lidar com certas situações específicas que vão aparecendo desde a infância. Portanto, nós vamos pedindo a Deus que trabalhe a nossa vida para nós sermos bênção para os nossos filhos, de tal modo que nessa relação saiam abençoados os pais, edificados, trabalhados, e então as virtudes vão sendo desenvolvidas para a glória de Deus, fazendo com que nós pareçamos mais a cada dia com Deus, como também saem abençoados os filhos. Por quê? Porque eles, sendo educados por pais que estão sendo trabalhados pelo Senhor, vão receber os benefícios desse trabalhar. Porque à medida que os pais aprendem, crescem e são edificados, os filhos recebem o benefício de serem melhor educados, de serem melhor trabalhados também, para que cresçam, não só tendo o ensino verbal, mas para que cresçam tendo o exemplo dos próprios pais, que também estão sendo educados pelo Senhor. Portanto, veja nos filhos uma bênção. O Senhor sempre proverá o necessário. Os filhos são dádivas, e uma vez que são dádivas do Senhor, como nos diz o Salmo 127, eles também vêm acompanhados com tudo o que é necessário. Afinal das contas, o Senhor nunca desampara
como diz Davi no Salmo 37, que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando pensar em filhos, pense em bênçãos de Deus, porque eu sei que você gosta de bênçãos. E quando você pede bênçãos do Senhor, você não pede por medida, você não pede pouco, você quer ser muito abençoado. Então, que os filhos sejam bênção para você, para que você se alegre neles e deseje que Deus encha sua aljava com muitos desses filhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, pelos filhos que o Senhor nos dá. Que o Senhor seja glorificado na nossa relação com eles, para que nós cresçamos e eles também, aprendamos e eles também, e sejamos bênção para eles, como eles para nós, como instrumentos nas tuas mãos. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.